Mais uma vez nós estamos aqui, meus queridos, sejam muito bem-vindos a esse momento devocional da Igreja Presbiteriana do Brasil em Juína. Eu sou o pastor Anderson e quero conversar com você hoje sobre um negócio que todos nós sofremos, falta de paciência. E quando a gente tem falta de paciência, nós usamos a nossa boca para falar coisas que não deveríamos falar, não é verdade? Tem um texto da palavra de Deus que eu gosto muito, Tiago capítulo 1, verso 19, diz assim, todo homem, toda pessoa, seja pronta para ouvir, tardia para falar e tardia para se irar. É um texto que mostra uma construção, a gente tem que ser pronto para ouvir. Querido, querida, Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca apenas. Nós temos que ser melhor para ouvir. E nós ouvimos os outros não só com o ouvido, mas com os olhos também, no gestual das pessoas. E quando nós mostramos importância naquilo que estamos ouvindo, nós olhamos para aquele que está falando atentamente. Tinha uma propaganda antiga da TIM, que a mulher queria conversar com o marido, estava ali conversando com ele e ele lendo o jornal. O que ela fez? Ela comprou um celular, comprou um chip da TIM e deu para o marido e começou a ligar para ele, para conversar com ele. A gente não precisa disso. Seja pronto para ouvir. Ouça mais, peça a Deus, Deus, me ajude a ouvir de maneira atenta. Somente nós, pais, com os nossos filhos. Mas o texto fala para a gente ser pronto para ouvir e tardio para falar. Tome cuidado. Muitas vezes a gente quer falar demais. A gente quer falar antes do outro terminar de falar. Querido, peça a Deus sabedoria no falar. A palavra de Deus vive nos orientando. Olha, tome cuidado com aquilo que sai da sua boca. Que aquilo que sair da sua boca sejam palavras que tragam vida. Porque aquilo que sai da nossa boca muitas vezes pode trazer morte. Pode trazer morte emocional, espiritual, morte física também, sim. Porque uma mentira pode causar danos terríveis e pode levar uma pessoa até a morte. Tome cuidado com aquilo que sai dos seus lábios. Então, olha, seja pronto para ouvir, seja tardio no falar, peça a Deus sabedoria para falar. Como o salmista disse, Senhor, põe guarda na minha boca, nos meus lábios. Mas o texto fala, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Tome cuidado com a ira, tome cuidado com o seu coração, porque muitas vezes a maneira que a gente fala pode levar o nosso coração também a ficar ainda mais irado com alguma coisa. A ira não leva a lugar nenhum, pelo contrário, a ira só traz prejuízos. A palavra de Deus fala para mim e para você, para colocarmos a nossa ira diante do Senhor, para pedir, Senhor, tome conta do meu coração, porque o meu coração está irado. E lembrar que o Senhor é o reto juiz. Não ire, querido. Tome cuidado com a sua ira. Por mais que existam iras boas, como por exemplo, quando você fica irado com a maldade de alguém com outro, mas assim mesmo não permita que a ira seja o árbitro na sua vida. Querido, por isso o conselho de Deus para mim e para você em Tiago é: seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Fazendo isso, a sua vida vai bem. Se você tem dificuldade na sua vida com isso, ore a Deus, pedindo a Deus, me ajude. Me ajude a ser uma pessoa que fale menos e quando falar, fale para edificar. Uma pessoa que ouça mais, uma pessoa mais equilibrada, que tenha domínio dos impulsos que existem em mim. Vamos orar? Pai bondoso, que o Senhor seja o Deus que controle as nossas emoções.
nos ajude a ouvir melhor, nos ajude a falar menos e nos ajude a não ficarmos irados. Cuida das nossas emoções. Colocamos as nossas emoções na Tua presença e pedimos a Sua direção, em nome de Jesus. Amém. Que Deus lhe abençoe e que Deus lhe dê um coração extremamente pacífico, ouvidos atentos e um lábio extremamente encorajador, que transmita vida àqueles que estão à sua volta. Deus abençoe, querido. A gente se vê novamente daqui uns dias.